Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta segunda-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com Mariângela Simão, que é médica e diretora assistente da OMS. O nosso tema é a visão da organização sobre o combate ao coronavírus aqui no Brasil. Celso. Michele, boa noite. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico André Gasparotto, que é cardiologista, intensivista e coordenador de UTI do Hospital Beneficência Portuguesa. E a gente vai falar sobre o trabalho na linha de frente para salvar vidas. E ainda nesta edição, pela primeira vez, o interior de São Paulo ultrapassa a capital em número de novos casos. Prefeitos de cidades mais afetadas falam sobre o agravamento da doença em seus municípios. No mundo da pandemia, também segue em ritmo acelerado. Em apenas 8 dias, 1 milhão de casos foram confirmados. E a OMS alerta sobre o perigo da flexibilização. Logo mais, após um rápido intervalo. Até já. Muito bem, estamos de volta e vamos juntos ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Celso. Até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrava 50.617 óbitos e 1.085.038 casos. A atualização deve ocorrer logo mais, porém o consórcio de veículos de imprensa que realiza um levantamento a partir de dados das secretarias estaduais de saúde aponta que o país tem 1.090.349 casos confirmados da Covid-19 e 50.737 mortes. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números atualizados, já são 12.634 mortes e 221.973 registros da doença. Foram 46 óbitos em 24 horas e 2.788 novas confirmações. E vamos ao vivo falar com o repórter Osmar Garrafa, que está no hospital de campanha do ANB e tem atualização da situação por lá e também da ocupação de leitos nos outros hospitais de campanha da cidade. Boa noite, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. São muitas notícias nessa segunda-feira, né? As reclamações aqui no ANB, elas continuam, viu, Celso? Uma moradora da capital não conseguiu ser internada, né? Ela veio de uma UPA aqui para o ANB e não conseguiu ser internada. A alegação que ela recebeu é que ela tinha sobrepeso, né? A enfermeira disse que as camas aqui não suportariam mais de 90 quilos. Ela teve que voltar para uma unidade de pronto atendimento, só depois, então, que conseguiram uma transferência para ela, porque agravou o caso, para o hospital de Pirituba, e lá ela ficou internada por 10 dias e acabou se recuperando. Outra reclamação está com médicos e enfermeiros. Estão reclamando do cancelamento de plantões e troca de escala sem aviso prévio. O motivo, Celso, é que o número de internados nos hospitais de campanha, especificamente os administrados pela Prefeitura, o do ANB e do Pacaembu, estão com uma queda de pacientes. Então, começam neste momento a troca de escalas, a redução na utilização desses profissionais. Mas o aviso não tem sido com antecedência, o que prejudica a vida desses profissionais da área de saúde. E atenção, hein, Celso e Michele, uma notícia exclusiva aqui do plantão de saúde referente ao hospital de campanha do Pacaembu. Acabamos de apurar a seguinte informação. Nos últimos dias, o hospital de campanha do Pacaembu tem trabalhado com menos de 40 pacientes internados. A capacidade lá gira em torno de 200 pacientes. Então, poderemos, no próximo dia 30, ter o fechamento do hospital de campanha do Pacaembu. Mantivemos contato com as autoridades, com o hospital, ninguém nos confirma essa notícia, mas daquilo que nós apuramos é muito provável, então, que tudo em termos de prefeitura venha a ser canalizado aqui, devido à queda de número de pacientes lá no Pacaembu, repito, nos últimos dias, abaixo dos 40 pacientes. Então, vamos aguardar até o final do mês para que o estádio do Pacaembu possa, enfim, confirmar essa informação, ser liberado e não existir mais o hospital de campanha lá no Pacaembu até o próximo dia 30. Vamos ficar atentos a isso. Bom, vamos então à atualização dos números, começando pelos 2 hospitais que são administrados pela Prefeitura e que estão com baixa no número de pacientes.
Aqui no AMB, 1.800 leitos, nem todos estão ativados, ocupados apenas, em se comparando nos últimos dias, 238 pacientes. Na ala de enfermaria são 227, a ala de estabilização, a semi-UTI, são 11 pacientes, altas tivemos 42, transferências são 10 pacientes transferidos com casos agravados e óbito nenhum confirmado. No Pacaembu, ocupados são 38 pacientes neste momento, até porque só temos 200 leitos por lá. 38 pacientes ocupam o hospital de campanha do Pacaembu, na ala de enfermaria são 35, na ala de estabilização são 3 pacientes, as semi-UTIs, altas foram 3 transferências. Olha só, no Pacaembu não tivemos nenhuma transferência nas últimas 24 horas e nenhum óbito. No hospital do Ibirapuera, aí já são Ibirapuera e Heliópolis, hospitais administrados pelo governo do estado. No Ibirapuera, 268 leitos, são 152 pacientes internados neste momento. Tivemos nas últimas 24 horas 20 altas e são 6 óbitos registrados até lá. O hospital de Heliópolis, que atende também casos de maior complexidade, com 200 leitos à disposição, ainda não divulgou o boletim das últimas 24 horas. Celso e Michele, só confirmando a nossa informação, hein? O hospital de campanha do Pacaembu pode fechar as suas portas no próximo dia 30, com tudo sendo canalizado aqui para o hospital de campanha do AMB, Celso e Michele. Obrigada, Garrafa. Ainda assim tem que ter muita cautela, né? Porque ainda não tivemos uma queda de casos em São Paulo. Então, todo cuidado ainda é pouco. Temos que aguardar realmente números mais, digamos assim, confiáveis. E segundo a Procuradoria-Geral da República, aliados do presidente Jair Bolsonaro podem ter lucrado mais de R$150 mil com a divulgação de atos antidemocráticos realizados em plena pandemia e que pedem o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais detalhes sobre as acusações da PGR. Boa noite, Sabrina. Oi, Michele, Celso, boa noite a todos. Olha, essa investigação da Procuradoria-Geral da República quer saber se existe um grupo que dissemina discurso de ódio para conseguir lucrar, como um grande negócio e faturar alto. E também falando dos atos antidemocráticos, sempre usando a figura do presidente Jair Bolsonaro nessas transmissões. Então, esse dinheiro, essa investigação mostra que esse dinheiro viria de pelo menos algumas fontes diferentes. Por exemplo, anúncio de produtos em canais, nas redes sociais, também com anúncios de órgãos públicos, assinaturas e ainda também seriam oferecidos produtos, essas assinaturas todas para ganhar dinheiro. Mas dinheiro mesmo viria da transmissão ao vivo de atos antidemocráticos. E aí, alguns relatórios dessa investigação mostram, por exemplo, numa live no site Folha Política, que teria rendido mais de $11 mil nessa transmissão ao vivo, de tanta gente que estava vendo, quando o presidente Jair Bolsonaro participou desse ato democrático em frente ao Palácio do Planalto no dia 3 de maio. Outra fonte de renda também que lucrou bastante foi um outro canal, Foco do Brasil, com mais de $18 mil, também com uma transmissão com a participação do presidente Jair Bolsonaro no Dia do Exército, com ele falando sobre fechamento também, né, com toda a situação política. Enfim, essa investigação mostra que, e a preocupação do Ministério Público, é que a divulgação de discurso de ódio e de atos antidemocráticos pedindo o fechamento do Supremo e o fechamento do Congresso podem, na verdade, ter um interesse comercial e assim fazer com que mais propaganda seja feita, mais informação desse tipo seja feita pelo simples fato de faturar, de ser lucrativo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Em 8 dias, o mundo registrou 1 milhão de casos do novo coronavírus e já são quase 9 milhões desde o início da pandemia na China. E hoje a Organização Mundial de Saúde fez um novo alerta de que o pior não passou. O recorde de novas infecções diárias foi registrado no domingo, mais de 183 mil casos. E o maior percentual das confirmações veio do Brasil.
O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lembrou que a crise, que será sentida por décadas, vai além da saúde, mas é também econômica, social e política, em especial para algumas nações. O alerta da OMS vem ao mesmo tempo em que muitos países passam pelo processo de flexibilização com a retomada de suas economias, que é o caso, inclusive, do Brasil. No sábado, o país atingiu a marca trágica de 50 mil mortes decorrentes da Covid-19, pouco tempo depois de completar 3 meses do primeiro óbito em São Paulo. Sem se referir especificamente ao Brasil, o diretor da OMS disse que, apesar da necessidade da retomada dos mercados, esta é uma fase perigosa, uma vez que a propagação do vírus continua veloz e mortal. Mais uma vez, na contramão do que diz a OMS, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender hoje a reabertura do comércio e que talvez tenha havido exagero na forma como a pandemia foi tratada e chamou a atenção para os equívocos da organização. Pelos números mais recentes divulgados pela Universidade Americana Johns Hopkins nesta segunda-feira, a Covid-19 ceifou mais de 468 mil vidas desde a detecção na China. E os países mais prejudicados são Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Itália e França. E a América Latina é o atual epicentro da pandemia. Vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com Mariângela Simão, que é médica e diretora assistente da Organização Mundial da Saúde para a área de medicamentos e produtos de saúde. Com ela vamos abordar a visão da OMS sobre o combate ao coronavírus no Brasil. Boa noite, doutora Mariângela. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Plantão da Saúde. Aliás, sua entrevista é mais do que oportuna no dia em que o diretor-geral da organização chamou de perigosa a flexibilização em meio à pandemia, cujos efeitos, que vão além da saúde, serão sentidos por décadas pelos países. Qual a sua opinião sobre isso? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. Veja, é um momento bastante importante para refletir o que está acontecendo, não é só no Brasil, é em toda a América Latina, nas Américas, né? Mas principalmente nos Estados Unidos e vários países da América Latina. O Brasil não está isolado. O Brasil tem o peso porque tem muita população, assim como os Estados Unidos, mas você tem problemas semelhantes no Chile, no Peru, no México, em outros países na América Latina. Então, o centro o aumento grande do número de casos nesses últimos dias se dá também porque a pandemia a epidemia está atingindo países muito populosos, né? Porque você veja, tem os Estados Unidos, que é bastante populoso, o Brasil, tem a Índia e a Rússia, que são países grandes em que essa ainda não está sob controle, ainda está numa fase ascendente. Então, por isso que os números impressionam, mas também chamam a atenção porque é um momento em que países que já começaram a fazer o relaxamento das medidas de distanciamento social, as medidas de aglomeração e o retorno à escola e as atividades mais normalizadas, já estão evidenciando alguns picos, focos de surtos, de ressurgência do vírus em algumas comunidades por conta de alguns tipos de evento. Então, nesse sentido que é importante o alerta de que não passou a epidemia, né? Nós não estamos ainda, o mundo não está protegido. Mesmo aqueles países, por exemplo, os países europeus, por onde já passou o maior número de casos, já passou o pico, você ainda tem um grande número da população que ainda é suscetível, né? Você tem países que já agora estão fazendo estudos sociológicos e que tem 9%, 12% de proteção na comunidade, né? Então, são níveis muito baixos. Então, existe ainda um pool de pessoas, uma quantidade de pessoas que são suscetíveis ao vírus no mundo todo, e que nenhum país está seguro enquanto algum país estiver com a situação fora de controle. Doutora, boa noite. Para a OMS, a senhora acha que o Brasil caminha para uma estabilização da pandemia?
A senhora enxerga isso? Estamos num momento de que está indo para uma estabilização ou ainda estamos longe do pico? Qual a visão que a senhora partilha? Veja, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, o que se observa no momento são vários estágios diferentes da epidemia, dependendo do estado, ou dependendo da localização. Você já teve uma incidência muito forte na região norte e nordeste, né? E você tem, por exemplo, São Paulo agora com o número de casos no interior, com a interiorização da epidemia. Então, não dá para se falar de um conjunto do Brasil como uma coisa só. O Brasil são os vários estados, os vários municípios com estágios diferentes da epidemia. O que é importante, eu vi os números dos hospitais de campanha, não consegui ouvir o relato do repórter, mas o que é importante é que que dê tempo para o sistema de saúde dar conta, que as pessoas não morram desnecessariamente, né? Que o sistema de saúde tenha condições de hospitais de campanha, hospitais normais, os leitos de UTI ou atendimento para pacientes que necessitam de internação, que esses atendimentos, que o sistema de saúde possa dar conta desses atendimentos. E você vê várias capitais no Brasil onde a situação está se estabilizando e à medida que há interiorização, há uma preocupação muito maior por conta do menor número de leitos disponíveis. Agora, doutora, o Brasil sempre teve uma estreita relação com a Organização Mundial da Saúde, aliás, participou da criação da OMS, e de repente o atual governo, seguindo a linha norte-americana, ameaça até em deixar a OMS. Quais as consequências de uma atitude como essa para a população brasileira? Veja, esse é um momento muito difícil para o mundo todo, né? E você necessita do que a gente chama o sistema da Organização das Nações Unidas, é um sistema multilateral. Você precisa de um interlocutor que possa fazer o trabalho com todos os países ao mesmo tempo. E esse é um trabalho que a OMS desenvolve, né? Que você possa conversar com os governos. O Brasil continua participando das reuniões internacionais, o Brasil continua tendo seus centros de excelência em pesquisa e desenvolvimento do Brasil, são parte das discussões globais. Então, são relações que não se... Assim como os Estados Unidos também, né? O Centro de Controle de Doenças americano faz parte do trabalho junto com a OMS há dezenas de anos, né? A OMS foi constituída em 1948 e o primeiro diretor por mais de 20 anos foi o Dr. Kandal, que era brasileiro, né? Então essas relações são muito próximas e nesse momento muito importantes porque não se resolve esse problema isoladamente, né? Um país não vai resolver sozinho o problema dessa pandemia. O que tem nesse momento é um momento de solidariedade internacional enorme, né, para pesquisa, desenvolvimento de novos produtos e para buscar soluções conjuntas, porque ninguém é uma ilha no momento que nós vivemos, nenhum país. Mesmo aqueles que são ilhas não estão isolados do mundo. Então é muito importante que a relação continue, né, através da Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço da Organização Mundial de Saúde nas Américas, continua muito forte a cooperação técnica e a participação nas decisões, nos momentos políticos de decisão do enfrentamento dessa pandemia. Doutora Mariângela, como diretora assistente, né, da OMS, como que a senhora analisa e como que a senhora e a OMS analisam o enfrentamento do Brasil, do governo federal diante dessa pandemia e do governo do estado de São Paulo? Estamos fazendo tudo direitinho? Veja, eu acho que eu tenho falado com frequência e o meu chefe, que apareceu anteriormente, o Dr. Tedros, também tem colocado com frequência que esse é um momento que tem que se olhar os países por onde a pandemia já passou, o que foi sucesso e o que não deu certo, né? Aprender, que está dando tempo para a gente aprender como as coisas os fatores que levaram a uma resposta melhor ou pior, né? Você tem exemplos na Europa, por exemplo, da Alemanha, que
foi muito bem sucedida, que agora está tendo recrudescimento de novos casos, mas foi muito bem sucedida na primeira onda. E você tem o caso da Itália, que foi extremamente mal sucedida, Miranda. Quais são as lições que tem aprendidas desse passado não muito recente, na verdade, né? Uma delas da importância primeiro de que a população, que o governo tenha credibilidade junto à população, que as medidas que o governo toma, elas sejam respeitadas pela população. E as medidas que eu tenho visto com frequência na imprensa e acompanhado, várias das medidas que o governo brasileiro e que os governos estaduais e municipais têm tomado, elas são de acordo com o recomendado globalmente. Outra questão que é importante é que haja eu falo isso porque é o que tem de boas práticas fora do Brasil, não é só o Brasil que está com problemas, outros países também tiveram problemas. A questão da credibilidade na gestão é importante, mas é também importante que uma unicidade das orientações e das recomendações, que elas sigam a mesma linha. Quando a gente fala de seguir a mesma linha, esse é um momento muito importante em que há que se seguir aquilo que a evidência científica mostra que funciona, né? É um momento porque há muitas incertezas nesse momento, né? Incertezas quanto ao comportamento do vírus, incertezas quanto à imunidade, nós não temos ainda nenhum tratamento específico que tenha demonstrado ser eficaz, né? O tratamento contra o vírus, teve mais recente um anti-inflamatório ajudando a diminuir a letalidade em pacientes severos. É um momento que a gente não tem vacina ainda, né? Mas o que se sabe do ponto de vista científico deveria pautar as políticas públicas, né? Então é um momento difícil para os governos tomarem decisões, mas devem ser tomadas decisões baseadas na melhor evidência científica disponível. Bom, doutora, seguindo a sua linha de raciocínio, só um comentário rápido. Ou seja, não estamos fazendo direito a lição de casa. Uma boa noite. Obrigada, doutora Mariângela Simão, médica e diretora assistente da Organização Mundial da Saúde para a área de medicamentos e produtos de saúde. Muito obrigada, doutora, pela sua entrevista. Boa noite. Boa noite. Não é? Dá até um certo desespero, um leve desespero. Bom, pela primeira vez o interior de São Paulo ultrapassou a capital em números de novos casos. Segundo o governador João Dória, mais de 600 municípios já foram afetados pela doença. Muitos têm regredido para a fase vermelha, como Ribeirão Preto, Marília, Registro, Barretos e Presidente Prudente. Na coletiva de hoje, o governador chamou atenção para outro fato em meio à pandemia: a violência policial. Dória afirmou que a PM vai passar por novo treinamento para que sejam evitados casos como o deste final de semana, quando um jovem de 19 anos teve o peito pressionado até ficar desacordado. A cobertura é de Marcelo Bassege. Na última semana, houve 14,5% a mais de novos casos no interior do que na capital. Dado preocupante que faz com que o governo peça a cooperação dos prefeitos, uma vez que as regiões não contam com uma estrutura hospitalar equivalente à da cidade de São Paulo. Estamos falando de 606 municípios em todo o interior do estado de São Paulo. A imensa maioria deles tem feito uma gestão responsável, firme, dura, para combater e salvar a vida da sua população, mas esse período que nos apresenta um crescimento no interior do estado vai ser fundamental que a gente siga com uma responsabilidade desses gestores. Mas, apesar do avanço da doença sentido interior, alguns municípios vêm ignorando o faseamento determinado pelo governo. Registro, por exemplo, figura na fase vermelha do Plano São Paulo, na qual é permitida apenas o funcionamento de serviços essenciais. Mas o prefeito da cidade afirmou que irá manter os comércios abertos, a exemplo do que já havia declarado também o prefeito de Marília. O município de Marília, que nós notificamos ainda há pouco, para que apresente no estado o parecer da sua vigilância sanitária para não corresponder com o Plano São Paulo nesse momento, que o aponta como uma fase vermelha, e um crescimento de 137% no número de casos ao longo desse último período, de 71% de internações
e de 40% de óbitos. Como se não bastasse a aceleração da pandemia no interior do estado, muitos hospitais vêm registrando a falta de anestésicos para que pacientes infectados pelo novo coronavírus em estado grave possam ser entubados. Fato que dificulta ainda mais o tratamento de uma doença que já matou mais de 50 mil brasileiros. Houve um aumento muito grande de pacientes entubados com a epidemia e, com isso, a indústria não conseguiu acompanhar com a mesma velocidade. Já fizemos solicitação ao Ministério da Saúde, Maria, para que os medicamentos necessários, sobretudo anestésicos, sejam fornecidos para São Paulo. Aliás, há uma manifestação do Fórum de Governadores para que isso ocorra nacionalmente. Na tentativa de aprimorar o controle da pandemia no estado, o governo de São Paulo também anunciou hoje um programa de incentivo para que o setor privado teste seus funcionários e contribua, assim, para a ampliação da capacidade de exames. Alegando falta de condições para arcar com a testagem em massa sozinho, o governo tem a expectativa de que a iniciativa privada possa ajudar no levantamento de dados mais realista da pandemia e influenciar na tomada de decisões. As empresas que promoverem a testagem em seus funcionários e obedecerem os protocolos de higiene estabelecidos pelo Centro de Contingência do Coronavírus do governo receberão um selo de certificação do Estado e do Instituto Coalizão Saúde. Essa testagem tem que estar inserida tanto do ponto de vista de informação sobre a evolução da pandemia, como de ações de isolamento e monitoramento de contatos para aquelas pessoas que são identificadas como casos de Covid-19. O governador João Dória também anunciou que a Polícia Militar participará de um programa chamado Retreinar. A meta é que todos os membros da corporação passem por um novo treinamento por causa dos recorrentes casos de violência policial recentemente veiculados na internet. No último deles, ontem, um garoto de 19 anos foi estrangulado 2 vezes por um policial em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Nós vamos retreinar todos os policiais no estado de São Paulo, a começar pelo comando. O comandante Alencar está reunindo todos os coronéis, depois serão reunidos majores, capitães, e a ideia é em 15, 20 dias que chegue lá na ponta da linha, no sargento, no cabo e no soldado, para que todos relembrem o que aprenderam nas escolas, a defender o cidadão, a proteger, a tratar as pessoas como gostassem de ser tratados, porque essa é a linha da Polícia de São Paulo. Por isso que nós chamamos de retreinar, é rever novamente as melhores práticas que já são aplicadas na Polícia de São Paulo, que, ouso dizer, é a melhor do Brasil, uma das melhores do mundo. Não é só uma questão de treinamento, é uma questão de mudança de conduta, uma questão de mudança de postura. E isso vai além do que um período curto fazendo novos treinamentos. O contágio, que no início se concentrava nas capitais, avança agora rapidamente em direção de cidades menores do estado. E como nós acabamos de mostrar, a preocupação do governo é que elas não suportem a demanda por leitos para pacientes graves. O repórter Jonas Campos conversou com alguns prefeitos do interior que vivem o temor do agravamento da pandemia em seus municípios. Vamos ver a reportagem. O interior do estado de São Paulo parece viver dilemas parecidos aos da capital paulista. Enquanto o número de casos do novo coronavírus aumenta, a polêmica flexibilização tem causado tumultos por aí. Tá com medo de andar na rua no meio dessa pandemia? Eu tô vindo hoje porque eles têm médico, né? Senão eu também não saio de casa, porque eu não tô saindo, né? Só saio mesmo por causa dos meninos têm dentista. Senão eu tava trancada dentro de casa. Pra gente que precisa trabalhar, eu concordo, né? Mas tudo tem que ser um equilíbrio. As pessoas elas têm que ter mais noção e, né, se controlar mais em vir na rua. Na semana passada, o governador João Dória determinou a volta das regiões de Ribeirão Preto e Presidente Prudente ao alerta vermelho, a fase 1 da flexibilização. A população, acho que porque estava presa em casa ou porque sentia falta do convívio de rua, abusou bastante. E agora a gente volta para a fase de alerta máximo até o dia 28 de junho. É difícil você controlar a população que está sem trabalhar e está passando por muita dificuldade.
São José do Rio Preto, na fase laranja do Plano São Paulo, já propôs ao governo um outro tipo de flexibilização. Nós propusemos, em contrapartida, que o comércio funcionaria de terça a sábado. E nós faríamos um mini lockdown no domingo e na segunda-feira. Ao mesmo tempo em que a flexibilização já é uma realidade, os números em escala crescente também são. Os do último mês deixaram evidente a preocupação com a interiorização da doença. Do dia 15 de maio ao 15 de junho, os casos saltaram de 11 para mais de 48 mil, um aumento de 373%. Um salto que põe em alerta, principalmente, as cidades que oferecem estrutura hospitalar para municípios menores. A nossa estrutura hospitalar, ela tem que ter esse olhar sistêmico, né, abrangente, e envolvendo outros municípios. Nós temos municípios aqui muito pequenos e distantes, e esses municípios pequenos e distantes não têm a menor condição de promover esse atendimento. E nesse momento nós temos 10,8 leitos para cada 100 mil habitantes da nossa região, o que é uma infraestrutura bastante satisfatória para que possamos enfrentar a pandemia do Covid aqui na região de Ribeirão Preto. Sorocaba, com quase 700 mil habitantes, atende outros 48 municípios da região, o que dificulta a logística frente à pandemia. Entre públicos e privados, são 7 hospitais e hoje 105 leitos de UTI para atender pacientes com o novo coronavírus por aqui. Mas a busca por novos leitos é constante diante de um cenário cada vez mais alarmante. No início, lá no meio de março, a gente viu uma circulação, e começo de abril, uma circulação viral e casos confirmados numa região mais central da cidade. Hoje, a gente percebe que os casos atingiram a periferia da cidade. Então, a gente tem casos confirmados em todos os bairros. Apesar da boa estrutura hospitalar, a situação de Sorocaba preocupa. E um dos motivos é toda essa movimentação. E olha que hoje, aqui no centro comercial, ainda é um dia considerado tranquilo. Mas o fato é que 15 dias depois da reabertura do comércio, a taxa de ocupação dos leitos de UTI específicos para a Covid-19 subiu de 70% para mais de 95%. As imagens que até vêm para nós e que a gente percebe também vindo para o serviço causam até um pouco de tristeza, né? Parece que é um descrédito com os dados que a gente passa todos os dias, né? Você concorda com essa reabertura gradual do comércio aqui na cidade? Não concordo, porque está abrindo menos tempo, porém está sendo muito aglomerado. É perigoso, sim. Mas mesmo assim, eu não tenho tanto medo. Vendo a questão do número de casos e da postura mesmo da população, e a gente, de contato direto com o executivo da cidade, optou-se por permanecer na Zona 2, não está solicitando a ida para uma zona maior mesmo que o indicador. E se permanecer assim, talvez repensar mesmo essas aberturas. O vírus, que inicialmente atingiu as capitais brasileiras, ultrapassa agora a barreira das grandes metrópoles num ritmo cada vez mais acelerado. 59% dos casos de novo coronavírus registrados no Brasil já estão concentrados em cidades do interior, que computam também 48% das mortes pela doença no país. No estado de São Paulo, mais de 26% dos casos estão no interior paulista. Muito bem, e agora nós vamos para a nossa segunda entrevista do dia, recebendo aqui na bancada do Plantão da Saúde o médico Dr. André Gasparotto, cardiologista, intensivista e coordenador de UTI no Hospital Beneficência Portuguesa. O nosso tema com ele é o trabalho na linha de frente para salvar vidas. Muito boa noite, doutor André, seja bem-vindo aqui ao Plantão da Saúde novamente. Doutor, eu queria que o senhor contasse para os nossos telespectadores e para nós aqui como que é a rotina dos médicos intensivistas em meio a essa pandemia. Bem, a nossa rotina, o que muda é, primeiro que desde quando a gente sai de casa, a gente tem medo de contrair a doença, isso eu falei na outra vez que eu vim aqui, né? Nós ficamos com EPIs o tempo todo dentro da unidade. Nas intubações, nós temos que estar com EPI, cuidado redobrado de toda a equipe multidisciplinar. E ao chegar em casa também, tem que se desparamentar, tem família, eu deixo minha roupa fora, meu calçado não entra dentro de casa.
Então os cuidados têm que ser redobrados, porque a chance de se infectar é maior. Né? Doutor, vários colegas seus consideram essa flexibilização fora de timing, fora de hora. E hoje mesmo o governo do estado até admitiu a falta também de um medicamento para sedação, que é fundamental para os pacientes graves. Como é que o senhor avalia a falta de um medicamento tão importante? Olha, se eu puder falar, tem inclusive, é um anestésico, na verdade, sedação, anestésico, para a intubação desses pacientes. Então, Celso, a questão é o seguinte, que há 15, 20 anos, esses sedativos à base de opioides eram muito utilizados. Hoje, tirando antes do Covid, a gente cada vez menos tem utilizado esse tipo de sedação à base de opioide. E o mundo não estava preparado para isso. Assim como bloqueadores neuromusculares, que são à base de curare, que é aquilo lá que era utilizado pelo índio na caça e tal. Antes do Covid, eu tinha usado pouquíssimas vezes em bomba de infusão contínua. A gente usava muito pouco. Hoje, esses pacientes que vão para a ventilação mecânica, eles precisam de uma sedação mais profunda. E a gente não estava mais utilizando, exceto em casos à parte, neurocirurgia, pós-operatório de neurocirurgia, grandes traumas. Mas fora isso, como em bomba de infusão contínua por 5, 6, 7, 10, 15 dias, a gente praticamente não estava mais utilizando. Então, não é só o Brasil, mas o mundo não estava preparado para essa quantidade enorme de sedativos. Então, tem alguns locais que realmente já estão faltando. Esses locais têm que ir se adaptando de alguma forma, porque, na maioria dos casos, sedativos leves, hipnóticos leves, não é suficiente para que a gente ventile o paciente de forma adequada para recuperar o pulmão dele. Nossa, doutor, e quais particularidades médicas, não necessariamente cardiológicas, mas cardiológicas também, os pacientes intubados, eles acabam enfrentando? E eu aproveito e pergunto o seguinte para o senhor, uma pessoa que não tem nenhum problema do coração, ele pode vir a sofrer um problema do coração por causa dessa doença? Ou esse vírus só pega quem já tem alguma fragilidade? Não, o vírus ele pode infectar qualquer um de nós. Quanto mais comorbidades tivermos, maior a chance de desenvolvermos a forma grave da doença. Tá. As particularidades no paciente intubado, Michele, primeiro que é o que a gente estava falando sobre sedação. Geralmente é necessário sedação mais profunda, esses pacientes ficam mais sedados e, em muitos casos, é necessário o bloqueador neuromuscular, à base de curare, e em bomba de infusão contínua, para que fique a musculatura totalmente relaxada. Muitos desses pacientes, nós precisamos fazer uma ventilação de barriga para baixo, que a gente chama de pronar o paciente. Sim. Então a gente tem que pronar o paciente, e esse paciente ele tem que estar completamente sedado, bloqueado, que a gente fala, com as drogas à base de curare. Então isso mudou bastante a rotina. Então isso envolve muito trabalho da equipe multidisciplinar. Você imagina só, você pegar um paciente monitorizado, com catéteres, entubado, e você ter que virar esse paciente, colocar protetores para ele não fazer, e ele fica às vezes, tem protocolos de 16 horas, protocolos de 18 horas, eles ficam 16 horas deitados de barriga para baixo, sedados, então tem que ter protetores para não fazer lesões de ombro, úlceras de pressão na perna, no joelho, em todas as áreas que vão ficar sendo pressionadas. Porque a maior parte do nosso pulmão está na parte posterior. Então a gente faz isso para que facilite a ventilação em toda essa área pulmonar, a gente consiga ventilá-la de forma adequada. Agora, doutor, a gente tem visto o governo do estado se pautando muito no número de leitos, especialmente de UTIs, e realmente a demanda está com 70% das UTIs ocupadas, cerca de 70%, ou seja, então tem uma margem para respiro. Mas não é um equívoco se pautar apenas na estrutura hospitalar, uma vez que as pessoas mais expostas, elas podem desenvolver para a gravidade e aí fica muito mais difícil de você recuperar? Então, quando se fala em flexibilização, alguns critérios são importantes, entre eles o número de leitos disponíveis para atender as pessoas, para que elas não morram sem assistência médica, e o número de óbitos. Deveria ser também o número de casos confirmados, mas nós não conseguimos fazer teste em massa até esse momento. A gente não consegue testar em massa, e mais é por amostragem no Brasil como um todo. E olha que no estado de São Paulo ainda a gente consegue fazer mais. É difícil te dizer isso, Celso, mas o que eu posso te dizer é o seguinte,
que o fato de existir, isso tem que ficar, acho que, bem claro para a população, que o fato de existir um leito de UTI e um ventilador não garante que, se você pegar a forma grave da doença, você vai sair vivo. Tem estatísticas que 60%, 70% desses pacientes entubados morrem. Graças a Deus não é essa estatística que eu tenho, mas existem países com dados muito altos. Então, isso não é uma garantia. Então, não pense que o fato de ter o leito para você, isso é uma garantia, um carimbo que você vai sair vivo. É impressionante, as pessoas pensam isso, né? Que é uma garantia, e não é uma garantia, né, doutor? Não. E quanto tempo uma pessoa fica, geralmente, em média, em estado grave, lá no seu hospital, na UTI, de Covid-19? Isso não só lá na Beneficência Portuguesa, mas na imensa maioria dos hospitais bons, que estão trabalhando corretamente, dificilmente esses pacientes ficam menos que 7, 10 dias entubados. É o tempo que, com um ventilador adequado, com equipe multidisciplinar bem treinada, é o tempo que você necessita, após você entubar esse paciente, utilizar sedação profunda, bloqueador neuromuscular, e depois você fazer o desmame, que é o termo que a gente utiliza, que é a retirada dessas drogas e colocar outras drogas, porque o paciente faz abstinência, acorda muito agitado. Então a gente tem que minimizar isso, cada paciente é um paciente, não existe uma regra de bolo, então você tem que ir tateando um paciente por paciente para que você consiga estubar. Até essa pergunta que você me fez, me foi perguntado em uma entrevista, se eu não me engano foi com o Flávio Prado, inclusive, que passou aqui agora há pouquinho. Qual seria o melhor tratamento para esses pacientes graves? O melhor tratamento que existe é uma equipe multidisciplinar bem treinada. Esse é o melhor tratamento. A gente não tem nenhuma medicação milagrosa, como a gente viu a diretora... A dexametasona, não que ela seja milagrosa, mas ela tem sido usada lá na BP? Sim, tem sido usada. A gente já utilizava com um protocolo um pouco diferente, mas já usava, e a maioria dos hospitais já usavam corticoides também. Não nessa dose, não exatamente esse tipo de corticoide, mas a imensa maioria dos pacientes já estavam utilizando corticoides, sim. Doutora, eu tenho uma pergunta a respeito da sua área da cardiologia, das consequências da Covid, mas antes queria aproveitar o ensejo, já que falamos da falta de medicamento, sobre as EPIs. Quais informações que o senhor tem a respeito, uma vez também que a gente tem perdido muitos profissionais da saúde por causa da Covid-19? Celso, para ser sincero contigo, eu tenho visto pouca TV. Eu tenho trabalhado, às vezes eu me confundo até o dia da semana, se hoje é domingo, segunda, Nossa, eu tenho trabalhado... Todo dia, que eu acho que é sexta-feira aqui. De segunda a segunda, praticamente. E eu vi reportagens, por exemplo, na internet, eu vi uma reportagem que me chocou bastante, que foi uma enfermeira em Curitiba, isso já tem um tempinho já, que ela dizia que eles estavam trabalhando de fralda, porque para economizar EPI. Porque aí ela só trocava no fim do plantão ou quando acontecesse algo maior e precisasse trocar. Felizmente, essa não é a nossa realidade. E é difícil te dizer como está a realidade no país, até porque eu estou muito preso no meu serviço. Espera um pouco, ela trabalhava de fralda, enfermeira, porque quando vai ao banheiro tem que tirar todo o EPI e jogar fora. Dependendo do EPI, você tem que descartar e você não consegue reutilizar. E não tem outro para colocar. Na verdade, então, a reportagem não dizia se não existia outro, mas era um racionamento bem radical. Nossa Senhora. Então, a gente estava falando a respeito da Covid trazer problemas no coração e problemas do coração ser letal em caso de Covid. Quais são as consequências para o nosso órgão uma vez contaminado, doutor? Bom, primeiro, para não criar alarme desnecessário na população, realmente 80%, 85% dos casos a doença é completamente respiratória, felizmente. É uma síndrome gripal que vai se resolver em 7, 10 dias. Mas em 10, 15% desses pacientes eles podem desenvolver a forma grave. Dentro desses pacientes que desenvolvem a forma grave, essa doença ela tem um componente hematológico muito importante, que ocorre formação de trombos e lesão endotelial. O endotélio é a camada mais interna do vaso por onde passa o nosso sangue. Então, existe uma lesão endotelial difusa e a possibilidade de formação de trombos. Para te dar um exemplo, tem um exame que a gente faz que se chama dedímero.
É um exame que é feito, por exemplo, pronto-socorro, quando o paciente chega com dor no peito, falta de ar, para investigar embolia pulmonar. Acima de cada laboratório tem seu corte, para dizer se aquilo está positivo ou negativo, mas a maioria usa 400, por exemplo. São coágulos, né? Oi? São coágulos, né? Isso. Esse dedímero, na verdade, ele é um produto de degradação da fibrina, ou seja, é um produto de degradação dos trombos formados. Então, por isso que o paciente com embolia pulmonar tem o dedímero alto, porque ele tem trombo no pulmão. Então, o que a gente via em pronto-socorro? 2.000, 3.000 dedímero. A gente vê pacientes com Covid com 20.000, 30.000 de dedímero. Nossa. Isso significa o quê? Que não necessariamente ele está com trombo formado, mas que ele está fazendo trombo e o organismo está lutando para degradar esse trombo. Eventualmente a gente não tem evidência clínica que esse paciente está com alguma trombose, seja no coração, seja no cérebro, um AVC, seja no intestino, na perna, mas isso significa que o organismo está lutando contra a formação desses trombos. Então, por isso que é esse componente sistêmico da doença. Fora isso, da minha parte da cardiologia, a gente pode ter lesão. O vírus, a gente diz que ele tem um certo tropismo pelo coração também. Isso já tem algumas conclusões científicas. E ele pode atrapalhar... O que é tropismo, doutor? O tropismo é uma facilidade de se agregar às células do coração. Tá. É uma afinidade maior, digamos assim. E aí, quando a lesão pelo vírus no sistema de condução elétrico, porque o músculo cardíaco ele tem um sistema elétrico, por isso que quando o paciente falha esse sistema elétrico usa um marca-passo, então tem o sistema elétrico intrínseco. E esse vírus ele pode atrapalhar a condução do estímulo elétrico. Então pode acontecer bradicardias, frequências cardíacas baixas, acontecer bloqueios e eventualmente até marca-passo esse paciente pode necessitar. Até agora eu não vi ninguém no serviço precisar, mas a gente precisou fazer medicações para aumentar a frequência cardíaca do paciente. Certo. Existem outras complicações também relacionadas ao coração. Infarto é uma delas, porque a gente está falando de trombo, então a formação de trombo dentro da coronária pode levar o paciente a infarto. Pode acontecer, e medicina não é matemática, 2 mais 2 nem sempre é 4. Já tivemos, por exemplo, um colega médico, inclusive, que chegou no hospital, a queixa dele, ele mesmo já tinha sido diagnosticado, que era uma obstrução arterial na perna. E a perna dele estava gelada. E o que ele tinha era Covid. E ele estava com sintomas respiratórios muito brandos. Então, nem estava pensando em Covid. Então, isso foge à regra. Isso foge à regra. Doutor André Gasparotto, médico cardiologista intensivista, coordenador de UTI da Beneficência Portuguesa, está na linha de frente. Muito obrigada, doutor André, por ter vindo novamente aqui ao nosso programa. Doutor, rapidinho, quem teve infarto e usa marca-passo tem que tomar cuidado, então, para não contrair a doença, né? Sempre. Nós e eles. Nós e eles. E todo mundo tem que tomar cuidado. Bom, gente, doutor André, agora ele vai para o trabalho, porque esse homem aqui não para nenhum dia, e vem para o trabalho um outro também que não para, que é o Flávio Prado. Já vamos falar de esporte com ele. E um levantamento feito pela Prefeitura de São Paulo aponta que o bairro de Sapopemba, na zona leste da cidade, lidera o ranking de distritos com mais mortes pela Covid-19. Segundo o estudo realizado com base em dados registrados entre os dias 11 de março e 18 de junho, Sapopemba lidera com 300 óbitos. Em segundo lugar está a Brasilândia, na zona norte da capital, 277 mortes confirmadas. Na zona sul, bairros periféricos também aparecem com elevado número de mortos. Os maiores índices são no Grajaú, 267 mortes, Jardim Ângela, 240 e no Capão Redondo, 237. E agora vamos para o nosso giro de notícias. Na última sexta-feira, falamos aqui que os grandes clubes de São Paulo já estavam realizando testes da Covid-19, visando a retomada dos treinos presenciais no próximo dia 1º de julho. No Corinthians, os resultados foram estarrecedores. Pois é, dos 190 exames realizados pelo Departamento Médico Corintiano, incluindo jogadores e funcionários, 55 deram positivo. Dos 27 atletas do elenco profissional, 13 tiveram a doença e já se recuperaram. 8 foram afastados, ainda infectados pelo novo coronavírus. Ou seja, quase 80% do grupo foi afetado.
Entre integrantes da comissão técnica e staff, o número de 21 casos se repete. 4 estão afastados e 17 recuperados. Entre os colaboradores do Centro de Treinamentos Joaquim Grava, 12 já tiveram contato, mas não apresentam a doença. Enquanto o massagista Raimundo Ceará segue hospitalizado tratando Covid-19. Eu me lembro que quando saiu a decisão do governo do estado de só retomar os treinamentos em 1º de julho, teve um mimimi, jogadores ficaram frustrados. Está aí um exemplo de que não adianta se precipitar, né, Flávio? Boa noite, Flávio. Boa noite. Olha, eu tenho a impressão que essa contaminação, porque é contato com o vírus, né? Nem todos estão nesse momento com o vírus ativo. Deve ter acontecido já antes de nós sabermos, de nós termos a quarentena e a pandemia, porque é muita gente. É muito esquisito você imaginar que 80% do elenco se contaminou lá fora. Eu tenho a impressão que isso aconteceu já enquanto eles estavam juntos, enquanto eles estavam trabalhando. A gente não sabe exatamente quando começou tudo isso. E os resultados são estarrecedores. A palavra usada aqui foi excelente. Mas muitos estão agora afastados, né? Sim, uma parte agora. Né? E a outra parte, quer dizer, o contato com o vírus, ele deve ter acontecido lá atrás, porque realmente é um número que até então era o time do Valência, com 35%, né? O Corinthians dá um número assustador e, felizmente, fizeram os testes, né, para detectar isso. O Palmeiras retornou hoje à Academia de Futebol para a segunda rodada de testes para a Covid-19. Na última quinta, no Hospital Sírio-Libanês, o clube testou 30 jogadores e apurou apenas um resultado positivo. O atleta não teve identidade revelada, ficou fora da reapresentação. Outros 3 integrantes do elenco também tiveram resultado positivo durante o período sem atividades, mas já estão recuperados e após uma série de exames cardiorrespiratórios complementares foram liberados para as avaliações que serão realizadas esta semana. Eles todos estão em isolamento, engraçado, Então, né? aí você já vê uma coisa mais racional, né? Eventualmente teve um contato com alguma pessoa e tal. 4, tá. Agora, no Corinthians o número é realmente superlativo. É por isso que eu digo que deve ter acontecido já anteriormente. De qualquer maneira, é uma providência que tem que ser tomada. Hoje o governador falou em aumentar a testagem. Isso é fundamental. Não só no futebol, em tudo. Se não fizer aumentar a testagem, você não sabe onde você está, contra quem você está brigando, você está ganhando, você está perdendo, você não tem noção de nada, né? E aí você vê muitos desses afetados ou contaminados no Corinthians são assintomáticos. Assintomáticos. Mas significa nada garante que o assintomático não passe, né? Não, exatamente isso. Então nada garante que ele não possa transmitir o vírus, o que é muito triste, complicado. E quando ele decidir, dia 24, acho, de junho, vão decidir pela volta às aulas ou não, aí vão falar como é que vai ser isso ou não, tem que testar essas crianças também, não é? Bom, a volta do Campeonato Carioca está temporariamente suspensa. Ah lá, agora mudou tudo de novo. Vamos ver. No sábado, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, publicou um decreto municipal proibindo eventos esportivos até o próximo dia 25 de junho. A iniciativa da prefeitura visa atender às demandas de Botafogo e Fluminense, que pedem um prazo a mais para a volta à competição. Diante disso, a Federação de Futebol do Estado do Rio decidiu adiar os jogos da 4ª rodada da Taça Rio, que ainda não foram realizados para sexta e sábado dessa semana. Já as partidas da 5ª rodada ficaram com datas indefinidas. E aí, Celso, o que está acontecendo? O Gilberto Gil já cantou e ainda canta, o Rio de Janeiro continua lindo. Eu vou só pedir uma licença poética para dizer que ele continua bagunçado também, em todos os sentidos. Seja na esfera governamental, seja na esfera do futebol. Lamentável tudo que está acontecendo no Rio, Flávio. Na verdade, o Crivella, ele tirou o jogo de hoje. É isso aí. Porque aí ele não... a briga era hoje, era Fluminense e Botafogo. Então ele tirou o jogo. Olha, é vergonhoso. Além de ser um campeonatinho, que é um campeonatinho, uma coisa ridícula no Campeonato Carioca, ainda tem esse tipo de palhaçada. Isso para o produto futebol é péssimo. Nossa. Óbvio que as pessoas nem sabem que isso existe no exterior. Mas é um troço péssimo. Você não pode ter credibilidade numa coisa dessa. Credibilidade zero, Flávio. Mesmo com todas as críticas feitas após a primeira etapa em Belgrado, o tenista Novak Djokovic deu prosseguimento ao torneio de exibição Adria Tour, agora na cidade croata de Zadar, sem adotar nenhuma medida de segurança sanitária. Olha isso, Djokovic. Mas o evento não correu como planejado. No sábado, o búlgaro Grigor Dimitrov entrou em quadra para enfrentar o sérvio Borna Koric, já não se sentindo muito bem. Diagnóstico:
Covid-19. Com o resultado do exame, a organização do evento decidiu cancelar os demais jogos. Hoje, Borna Coric usou as redes sociais para anunciar que está com a doença. O próximo a fazer o anúncio pode ser o próprio Djokovic, né? Já que o técnico dele, Christian Groh, e o preparador físico, Marco Panic, também estão infectados. Gente, irresponsáveis. Essa é a palavra que eu quero dizer, Flávio. Djokovic é uma vergonha, né? Nunca achei que ele seria assim. Não, aí é que tá. A gente confunde o astro, o ídolo, com o ser humano. O ser humano, a gente já viu o que ele é. Né? E só pra gente fazer, o Garrafa informou que o hospital de campanha do Pacaembu deveria ser ativado, poderia ser ativado a partir... Desativado. Desativado, exatamente. A Prefeitura de São Paulo emitiu uma nota dizendo que não existe nada disso sobre desativação de qualquer hospital de campanha em São Paulo. Portanto, está dado o recado. Bom, pessoal, eu ia falar o Gazeta Esportiva, mas o Gazeta Esportiva em breve voltará. O Plantão da Saúde fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias para você. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. Tchau, tchau. Boa noite. Até amanhã. Fique agora com o Jornal da Gazeta.